Bem, vamos dar início então a essa segunda parte do capítulo de potencial, fazendo uma porção de exemplos aqui. Eu vou começar com uma discussão de um exemplo bastante simples de aplicação aí de um potencial para uma distribuição discreta de cargas que só contenha duas cargas. Então o problema é esse aqui, tal qual explicitado, né? Nós queremos então avaliar qual é o potencial em três pontos específicos, sabendo que aqui tem uma carga de 1 nanocúlombo, aqui outra de 1 nanocúlombo, só que negativa, e a gente quer saber qual é o potencial em cada um desses pontos. Simplérrimo, então, isso aqui, basicamente a gente tem que calcular os potenciais no ponto A, B e C. Então nós vamos começar com o ponto A, recordando que, nesse caso, como nós temos uma distribuição discreta, então, pelo princípio de superposição, isso aqui é 1 sobre 4πε0 no espaço livre, a soma de n termos de cargas QI a uma certa distância RI do ponto de observação. Então, nesse caso que nós temos é um VA, que nós queremos calcular, deixa eu escrever aqui embaixo em vermelho mesmo, VA, que é simplesmente uma soma, né? Então, do VA da carga mais o VA da carga menos. E isso dá, pela nossa expressão aqui, né? A gente pode ter rapidamente 1 sobre 4πε0. E aí a carga, nesse caso, é mais 1 nanocúlombo dividido pela distância da carga ao ponto de observação que nós queremos, que é meio metro aqui. Então, meio metro, mais 1 sobre 4πε0. E aí a carga, aqui nesse caso, é menos 1 nanocúlombo dividido por a mesma distância. Então, naturalmente, por essa simetria aqui, né, a distância é a mesma e os módulos das cargas são as mesmas. Conclusão é que V de A é zero. Então, o V A nesse ponto aqui é igual a zero. Simples assim. Então, vamos para o ponto B. Para o ponto B, que está aqui a uma certa distância 1 da carga, né? Então, nós teríamos que VB é igual a V no ponto B da carga mais V no ponto B da carga menos. Nesse caso, o que nós teríamos é o seguinte. Então, vamos puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo, né? 1 sobre 4πε0, vou colocar esses fatores todos comuns aqui nesse caso, né? E vou colocar também um módulo de Q em evidência, eu vou chamar assim, né? Módulo de Q mais em evidência, módulo de Q mais em evidência, porque o módulo de Q mais é igual ao módulo de Q menos, e aí eu só fico com termos de inverso de distância e eventualmente um sinal negativo aqui, porque o Q menos é o módulo da carga mais, mas com sinal negativo. Então, nesse caso, nós teríamos para a carga mais o Q ali no ponto B, né? Para a carga mais, nós teríamos uma distância de meio metro mais 1 metro. Então, teríamos 1,5 metro, né? 1 sobre 1,5 metros. É isso que nós teríamos ali para o ponto B dessa figura, tá certo? Bem, nesse caso, então, né? Só conferindo aqui, nós teríamos para a carga negativa a distância daqui da carga negativa até o ponto B, que é meio metro, né? Então, se nós fizermos isso daí, nesse desenho, então isso tem que dar menos 1 sobre meio metro. Então, fazendo o cálculo explícito, né, desse termo aqui, o que nós temos, né? Esse primeiro camaradinho aqui, na eletrostática é bastante conhecido, isso é da ordem de 8,99 vezes 10 a nona em unidades do tipo Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, certo? Muito bem. Então, aqui aparece o seguinte, né? Que V de B é, então, 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado Coulomb ao quadrado. O módulo da carga é 10 a menos 9 do Coulomb.
E esse termo aqui, né, 1 sobre 1,5 menos 1 sobre meio, é a mesma coisa que a fração seguinte, né? 1 sobre 1,5 é a mesma coisa que 1 sobre 3 meios, que é a mesma coisa que 2 terços de metro a menos 1, menos 1 sobre 1 meio é 2, né? E isso é em unidade metro a menos 1. Então aqui já aparece um certo cancelamento de unidades. Esse metro ao quadrado se cancela com esse metro a menos 1, então ficamos com Newton vezes metro por Coulomb, que nada mais é do que uma unidade de volt, porque força vezes deslocamento, Newton vezes metro, a unidade de Joule, Joule por Coulomb é volt. Então, nós teríamos aqui que VB é aproximadamente, esse cálculo aqui também eu teria um fator 10 a nona, aqui um fator 10 a menos 9, então sobraria daqui algo como aproximadamente 9, isso aqui, para todos os efeitos, 9 vezes 2 terços menos 2, o que dá igual a essa fração aqui, dá 3, e aqui nós ficamos com 6, menos 6 mais 2, menos 4, de modo que aqui dá uma razão, né? Um fator comum 3 aqui, de modo que isso aqui é aproximadamente, né, menos 12 volts. Menos 12 volts. Se a gente fizer a conta certinha, utilizando não 9, mas 8,99, a gente vai achar algo como 11,99 aproximadamente, o que é justificável a gente deixar isso aqui desse jeito, aproximadamente menos 12 no ponto B, certo? Bem, no ponto C, então, nós temos o último ponto do exercício, né? No ponto C, nós temos que calcular aqui agora qual é o potencial naquele ponto. Então, VC vai ser igual a VC da carga mais VC da carga menos. É muito interessante a gente notar aqui algo que eu já havia dito lá, né, da questão aditiva dos potenciais e do princípio de superposição, que aqui é muito mais fácil do que calcular o campo explicitamente com componentes vetoriais em cada ponto, né? A gente não precisa se preocupar com absolutamente nada disso. A gente calcula o potencial e depois, se tivermos interesse, calculamos o campo elétrico, né? Eu apresentei digamos, o caminho inverso na aula passada, né? Dado o campo, como se calcula o potencial, e nos últimos encontros eu mostrarei como é que se calcula o potencial dado um campo vetorial. Também aqui no ponto C nós temos uma certa distância aqui, ó, nós vamos ilustrar essa distância, nós vamos chamar de R essa distância aqui até o ponto C, e nota que como esse triângulo é isósceles, nós temos o mesmo R aqui, né? Meio aqui e 1 aqui, isso é R, meio aqui e 1 aqui é R também. Então, as distâncias nós vamos chamá-las de R, de tal modo que nós tenhamos VC da carga mais, é 1 sobre 4π ε0, Q mais, que em termos de módulos, né, nós podemos chamar, como fizemos aí em cima, módulo da carga Q mais, tranquilamente, dividido, que essa carga é positiva, dividido por R, esse é o primeiro termo, mais 1 sobre 4π ε0, carga negativa, que é menos módulo de Q+, que é a mesma carga, só que o módulo é negativo, o módulo é positivo, mas o sinal é negativo, desculpem, e a distância é a mesma, razão pela qual isso aqui também dá zero. Então, uma propriedade interessante e geral nesse caso é que a mesma distância, né, a distâncias iguais entre as duas cargas, VC é igual a zero, independente de se essa posição se encontra ao longo do eixo, se ela se encontra fora do eixo e tudo mais, né? Então, é isso aí. Vocês percebam que se VA é igual a zero e VC é igual a zero, toda e qualquer distância que a gente tome aqui no intervalo entre A e C vai ser zero, e para cima de C também vai ser zero, e aqui também vai ser zero, porque normalmente as distâncias vão ser iguais. Então, a reta, né, ou melhor dizendo, o plano x igual a zero, se você preferir, é um plano de potencial,
nulo, nulo. Isso aí já, para essa distribuição discreta de cargas, já contempla algo que eu vou discutir depois, que são as chamadas superfícies equipotenciais, certo? De mesmo potencial, e nesse caso o potencial é identicamente nulo.